Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores e leitores do Semana 7. Nessa tarde a gente está aqui com o vereador de Aragarças, Rones Clay, e com o seu advogado, Rafael Rabaioli, certo? Nós vamos falar, damos o espaço aqui para o vereador contar um pouco sobre como está sendo todo esse processo, desde a Operação Rateio da Polícia Civil, também toda essa questão com a Câmara, com as questões do voto para afastamento ou não, ou tirada da sua presidência. Boa tarde ao senhor Rones, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai começar, como a gente vai lembrar um pouco da operação, falar do dia da operação mesmo. Como que foi a abordagem dos policiais a você naquele dia? Foi logo pela manhã, né? Como que foi a abordagem, a maneira como eles trataram, que eles não eram daqui de Aragarças, né? Eram de Goiânia. Como que foi essa abordagem? E o dia em si, desde o cumprimento do mandato. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, seguidores aí do site Semana 7. Prazer poder estar aqui e poder apresentar tudo que eu tenho para falar a respeito do acontecido. A respeito do que aconteceu no dia da minha prisão, eles chegaram por volta de 6 horas da manhã na minha casa, eu estava dormindo, e eles me chamaram, eu de prontidão já recebi eles em casa, abri a porta para eles são muito educados, o cumprimento do mandado, né, de apreensão e também o cumprimento da minha prisão, e foi tudo tranquilo, me respeitaram, eles até o presente momento não sabiam que eu era advogado também, e eles fizeram o procedimento que deveriam ser feito e nós nos dirigimos até a delegacia. Certo. Depois que eles te levaram à delegacia, o senhor passou um tempo detido, né? Durante esse tempo, o que o senhor aproveitou para fazer? Foi um momento de reflexão? O senhor já estudou a sua defesa com os seus advogados? Como que foi esse período que o senhor ficou detido? É um momento um tanto quanto complexo. Nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca sequer respondi a algum processo criminal na história da minha vida. E no começo é complicado você ter que chegar diante de uma situação dessa. Foi um momento de muita reflexão, um momento que eu tirei ali para buscar a Deus também, refletir sobre a minha vida, refletir sobre o que realmente tinha acontecido, até porque eu pego de surpresa, porque jamais eu pensaria que eu iria me deparar com uma situação dessa. Mas foi um momento que nós começamos ali a estudar as situações, né, começar a entender de fato o que estava acontecendo e também conversar com os advogados, conversar com a família e colocar as coisas no lugar. Certo. A acusação principal contra o senhor é uma espécie de rachadinha, e o acusador principal é o advogado Paulo Hélio, que era o responsável pela empresa que fazia assessoria jurídica da Câmara de Aragarças. Ele disse ter entregue imagens do recebimento de um dinheiro lá na sala dos vereadores na Câmara de Aragarças. Sobre as imagens, para o que era aquele dinheiro que o senhor Paulo Hélio disse ter entregue para o senhor? Veja só, é importante salientar que o Dr. Paulo Hélio, quando procurou a autoridade policial, a acusação dele sobre a minha pessoa foi que eu estava extorquindo ele, né, estava coagindo ele a me entregar propina, a me entregar dinheiro do contrato. Na realidade, é mentira da parte do Dr. Paulo Hélio, e deve ser ressaltado que, com a conclusão do inquérito policial, o delegado de polícia não conseguiu, diante das provas, me acusar por esse crime de extorsão. Eu em nenhum momento extorqui o Dr. Paulo Hélio, em nenhum momento eu solicitei vantagem devida. Eu quero aqui dizer para a população de Aragarças, dizer para todos que estão acompanhando esse caso, que não houve de fato nada em relação à propina, à corrupção ou à rachadinha. O que aconteceu de fato ali, inclusive aquelas imagens, foi que tinha uma pessoa que trabalhava na Câmara fazendo um trabalho que era o trabalho do Dr. Paulo Hélio, e ele não fazia. Ele sequer se deslocava da cidade de Goiânia até Aragarças. Então nós tivemos que contratar uma pessoa, ele que contratasse uma pessoa para que pudesse fazer o trabalho que era dele. E esse dinheiro que está mencionado no inquérito policial, todas as provas que ele jogou, nós iremos apresentar
tanto para a autoridade judiciária, também no processo de cassação da CPI na Câmara, e iremos demonstrar, junto com a pessoa que recebeu os valores, que não tem nada a ver com rachadinha, foi apenas um esquema montado com o intuito de querer denegrir a minha imagem. Certo. Na denúncia também, o Dr. Pauliélio, ele disse que esse esquema estaria acertado com os próximos presidentes da casa. Você que organizou esse segmento, houve alguma conversa com os próximos presidentes que acabaram que assumiram a casa em respeito à empresa do Dr. Pauliélio sobre a assessoria jurídica da Câmara? Tudo isso é uma ficção, tudo isso é uma história inventada pelo Dr. Pauliélio e por outras pessoas que nós já fizemos, inclusive, dossiê, já fizemos levantamento de provas com áudios, com vídeos e com materiais, para entregar à autoridade judiciária e também à comissão processante da Câmara para demonstrar que, na realidade, é uma ficção criada por algumas pessoas com o intuito de denegrir a minha imagem e a imagem dos vereadores de oposição. Veja só, nunca teve conversa com presidentes nenhum. O que eu acho interessante é que foi mencionado o nome do vereador Nego Leão, o vereador Darcy Barros e da vereadora Maria Rosa, mas em nenhum momento ele quis mencionar o nome da presidente atual que hoje tem o cargo, que é a vereadora Deusvilda. Nunca teve, mais uma vez eu reafirmo, nunca teve conversa, nunca teve nada em relação à rachadinha ou a esquema de contrato, ou nós pudéssemos aqui assegurar o contrato do Pauliélio com as outras presidências. Tudo isso ele não conseguiu provar. O inquérito policial foi bem claro que não foi demonstrado nada de prova que pudesse incriminar nem o vereador Nego Leão, nem a vereadora Maria Rosa e tampouco o vereador Darcy. Então, assim, essa história é mais uma mentira criada por esse gabinete, um gabinete do ódio, de todos aqueles que se levantam contra os desmandos que acontecem na cidade de Araçás. Em março, o Tribunal de Contas de Goiás aceitou uma denúncia contra a assessoria jurídica que era prestada pelo Pauliélio na Câmara Municipal de Araçás. Ele estava com a AB suspensa e também uma denúncia de um acréscimo de R$26 mil no contrato de um ano para outro da assessoria do Pauliélio. Esse valor seria para suprir esse esquema que o Pauliélio disse haver? Em relação a esses valores, talvez até seja com a atual presidente. Não posso também afirmar isso, mas o que eu posso dizer a você é o seguinte, ô João Pedro. Quando eu tive conhecimento que o Dr. Pauliélio estava com a dispensa, eu comuniquei à presidente da Câmara, eu inclusive levei a ela o extrato da pesquisa que nós fizemos, que ele estava com a dispensa. Ela teve o conhecimento, mas ela prevaricou, ela deixou de fazer o papel dela, que era cancelar o contrato. Ela esperou que tivesse a denúncia no TCM e que o TCM notificasse ela para que ela pudesse cancelar o contrato. Mas olha o que aconteceu. Mesmo ela cancelando o contrato com o Dr. Pauliélio, no mesmo mês que ela cancelou o contrato, eles criaram um contrato em nome da esposa do Dr. Pauliélio para continuar com o Dr. Pauliélio dentro da Câmara de Araçás. Em relação ao aumento desse contrato, eu gostaria de salientar que nós fizemos apenas um aditivo desse contrato. Os valores foram o mesmo. O Dr. Pauliélio queria aumentar o contrato, eu rechacei no mesmo momento, não aceitaria. Eu, inclusive, queria diminuir o valor do contrato. Não consegui diminuir o valor do contrato, porque ele achava que não teria condições, mas eu mantive o valor do contrato. O valor do contrato era o mesmo desde o ano de 2018, se eu não estou enganado, mas quem aumentou o valor do contrato foi a presidente atual da Câmara. Ela que tem que responder para a sociedade araçaense e também para a justiça. Quais os motivos que levou ela a aumentar o contrato do Dr. Pauliélio? Quais os motivos que levou ela, inclusive, a quando o TCM determinou que ela cancelasse o contrato do Dr. Pauliélio, eles, em uma tramóia, criaram uma nova empresa no nome da esposa do Dr. Pauliélio e continuaram dentro da Câmara. Você disse que essas denúncias apresentadas contra o senhor faz parte de uma tentativa de derrubar a oposição composta pelo senhor e mais alguns vereadores. De onde deve sair está saindo esse conluio para tentar derrubar o senhor? Da própria Câmara, na Prefeitura, em quais órgãos públicos que está vindo esse conluio? Veja só, nós estamos aqui um sistema político criminoso dentro da cidade de Araçás que se instaurou desde o ano de 2021. Então, eu tenho sido vereador que tenho aqui denunciado, tenho tentado, através de requerimentos, através de ofícios, o tempo todo, buscar o Ministério
Público e denunciado as irregularidades que têm acontecido tanto dentro do Poder Executivo, tanto também dentro do Poder Legislativo, em relação a esse contrato que teve com o Dr. Paulo Hélio. E eu não quero aqui ainda, seria ainda muito prematuro a gente antecipar o que nós temos aqui guardado, mas no momento oportuno nós iremos apresentar as pessoas que, dentro de um gabinete do ódio de Aragarças, um gabinete do mal, tentam o tempo todo calar a boca de qualquer pessoa que tenta defender a população. Certo. Nessa última sessão da Câmara que tivemos, a vereadora Deuzilda, ela informou que após a sessão iria protocolar contra o senhor uma denúncia de ameaça, que ela se sentiu ameaçada pela sua presença na sessão. Qual que é a sua versão dos fatos desse dia, dessa última segunda-feira? Veja só, João Pedro e população. Eu nunca fui afastado do cargo de vereador. Eu nunca fui afastado pela Justiça. Inclusive, desafio a vereadora e presidente da Câmara, professora Deuzilda, a apresentar quaisquer que sejam notificação, intimação do Poder Judiciário me afastando. Nunca teve afastamento meu. Desde o princípio, a juíza que determinou a minha prisão, ela me afastou do cargo de presidente da Câmara. Ela não me afastou do caso de vereador. Inclusive, ela citou na sua decisão e enfatizou bem claro que não poderia me afastar do cargo de vereador, pois o meu cargo de vereador foi dado pelo povo. Então, somente o povo pode me afastar do cargo de vereador. Então, nunca teve decisão que me afastasse do cargo de vereador. Então, somente quando eu saí da prisão e tentei retornar aos meus trabalhos laborais, tentei voltar para a Câmara para poder desempenhar o meu trabalho, que fui escolhido pelo povo para poder ser vereador e representante do povo. E ali, chegando na Câmara, me deparei com o meu sobrinho sentado na cadeira. A presidente da Câmara já tinha conhecimento que eu iria retornar, mas eles, de forma arbitrária, não quiseram retirar o meu suplente da cadeira, e eu apenas disse a ela que ela estava cometendo um crime. Ela estava cometendo um crime, uma atitude totalmente arbitrária da parte dela, que eu iria comunicar ali os policiais militares que estavam presentes e que eles iam pedir para eles cumprir o que determina a lei. Inclusive, se fosse preciso, ela sairia dali presa porque ela estava deixando de cumprir a determinação legal. Então, não teve em nenhum momento ameaça. Prova disso, que o delegado de polícia, nos ouvindo a vereadora Deuzilda também, ele foi claro e disse, pode pegar a entrevista em todas as emissoras, falando que ele não vislumbrava ali naquele momento nenhum crime, nem tampouco ameaça. Certo. Nessa mesma sessão, houve a votação de 6-3 para que o senhor não voltasse ao plenário. O que o senhor pode comentar dessa decisão dos seus colegas? Olha, essa decisão é uma decisão arbitrária, ilegal, o regimento interno, é inconstitucional. Mas eu gostaria até de pedir aqui que se pudesse abrir espaço para o Dr. Rafael, que é especialista no caso, ele vai poder falar com mais riqueza de detalhes a respeito dessa situação. Certo. O Rafael que está cuidando do processo de cassação na Câmara, certo? Correto. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. A gente tem que agradecer esse espaço aqui, né? E parabenizar pela iniciativa. Hoje esse podcast aqui do Semana 7 é bastante comentado, visualizado, e para nós é uma honra poder participar. Eu vou retornar um pouco aos fatos para que fique claro para a população. Uma questão seguinte, se utilizaram disso, né, criaram provas para afastar o Dr. Rones do cargo de vereador. Por quê? A atual conjuntura, as mesas diretoras da Câmara, elas foram votadas no início do mandato. Então, o primeiro presidente foi o Dr. Rones. Durante um ano, ele assumiu a primeira mesa diretora. O segundo presidente, que é a atual presidente, é a professora Deuzilda, pelo segundo ano. A terceira mesa votada, que já foi eleita, é do vereador Darcy Barros. E a quarta mesa e última, do último mandato da Câmara, como presidente, é a vereadora Maria Rosa. Então, o que acontece nesse intervalo entre o mandato do Dr. Rones e agora com o atual presidente? Houve o Dr. Rones, vereador de primeiro mandato,
assume a presidência da casa, foi o vereador mais votado nas eleições. E quando assume, é natural que tenha algumas dificuldades. O que ele fez? O doutor Paulielio, com o escritório dele, já prestava assessoria para a Câmara de Aragarças. Inclusive, foi ele o responsável por manipular a Câmara com seus vereadores anteriores no mandato passado dos processos de cassação contra o prefeito José Elias. Então essa história de cassação, ela continua pela assessoria jurídica que é prestada. Hoje não está o doutor Paulielio com seu escritório prestando assessoria direta, mas é através da esposa dele, de uma empresa que foi criada quando eles souberam que o contrato seria rompido. Então o vereador Dr. Rones, quando ele assume o cargo de presidente e cargo de vereador, o que ele fez? Ele precisava, tentar pelo menos trazer uma forma de gestão à Câmara. E aí ele fez um aditivo do contrato que já existia, porque era tudo novo para eles. Tanto é que durante aquele ano a gestão foi tranquila. E aí quando passa para a gestão nesse ano de 2022 com a nova presidência, que houve esse aditivo de contrato. E aí começaram a ter algumas divergências com relação aos vereadores. Por quê? Algumas pautas não havia mais unanimidade. No início houve essa harmonia, unanimidade dos vereadores. E aí começaram a ter divergências, vamos dizer, com algumas pautas bombas, que viria do executivo. Alguns contratos foram questionados, existem inúmeros requerimentos do Dr. Rones ao executivo e não teve respostas, enfim. Ele faz o papel dele, que é de fiscalizar. Esse é o papel do vereador. E aí dentro da Câmara, da própria Câmara, ele começou a sofrer boicote. Então foi natural que os vereadores que não foram eleitos pela bancada do atual prefeito e outros que não se aliaram, eles começaram a questionar algumas matérias. E justamente esses vereadores serão os próximos presidentes. E para você, pelo regimento da Câmara, pela lei, que diz com relação às próximas câmaras, o que a gente entende que está sendo feito é para desfazer as próximas mesas diretoras. E aí foi montada essa argumentação de extorsão, de pagamento de rachadinha e etc., o que não é verdade, nunca aconteceu. Inclusive, eu vou até comentar, o vereador Rones, ele até se emociona quando fala disso, porque ele, mês a mês, doa o seu salário de vereador. E ele não fala isso para ninguém, Algumas pessoas sabem, mas é um ato nobre dele. Ele disse que fez uma espécie de promessa, algo assim, que faria essa doação, e agora tem que trazer à tona um ato nobre que é feito para se defender, porque o valor do salário dele é muito maior do que esse dinheiro. Ele estava recebendo dinheiro de fato, ele não nega isso, mas o dinheiro não é oriundo de extorsão ou de propina. O dinheiro era para pagar uma pessoa, uma advogada que participou de todas as sessões da Câmara desde o início, porque ele exigiu que tivesse uma assessoria de fato, porque antes o advogado aí, Paulielio, nem vinha na Câmara, nem fazia questão. E aí o Dr. Rones precisava de uma assessoria que tivesse ali presente, ainda que fosse com orientações, do Dr. Paulielio. E aí foi contratada essa pessoa. Enfim, por vários motivos ele alegou que não queria ter vínculo direto com essa pessoa para evitar problemas trabalhistas e etc. Mas tudo isso nós traremos com provas, tá? Isso não são alegações vazias, nós iremos comprovar tudo. E aí o que acontece?
atualmente, com o Dr. Rones no cargo, eles não têm os votos para alterar a lei orgânica. Inclusive já tem esse projeto de lei para alteração da lei orgânica, para cassação de qualquer um dos vereadores, para reduzir o quórum para ser maioria absoluta. Inclusive a população não sabe, vai ser votado aí 50% de aumento para a presidência da Câmara. Eles não estão se dando aumento aos vereadores. Eu não estou inventando nada, não. Esses projetos estão na Câmara e serão votados. E aí, qual que era o caminho mais fácil? Afasta o Dr. Rones, para que o suplente lá que está votando e falando mal dele, né, que é o vereador que não tem cargo, é um suplente. E o Dr. Rones não foi afastado em momento algum. Então, isso é justamente, vamos dizer assim, é uma cortina de fumaça, esse afastamento, crime, etc. Mas o pano de fundo é a votação dessas pautas bombas. Que aí aumenta o contrato com o jurídico, que é o que foi feito. Eles contrataram, João Pedro, um escritório para fazer esse processo de cassação que ninguém nem sabe quem é, e já pagaram R$30 mil. É só entrar lá no site da Câmara. E esse escritório ninguém sabe quem é, não teve nenhum advogado de fora, nós temos todas as imagens, enfim, nós iremos apresentar no momento oportuno. E logicamente, esse fato do afastamento segunda-feira, essa notícia de ameaça, etc., é tudo para denegrir a imagem do Dr. Rones, né? E para impedi-lo de votar, de participar da sessão. Então, assim, a cada momento eles estão criando um fato novo para deixá-lo afastado, né? Mas, logicamente, nós iremos pedir o cancelamento de tudo que foi votado com o vereador suplente no cargo. Até porque o Dr. Rones não foi afastado, ele está sendo impedido de exercer a função de vereador, que aí sim é um fato, né, vamos dizer assim, que pode ser entendido como criminoso. Certo. Falando sobre toda essa questão do trabalho do Dr. Rones como vereador no Legislativo, qual que é agora o próximo passo da defesa quanto a esse processo de cassação e também da tentativa de retorno dele à sua mesa, que hoje é ocupada pelo seu suplente? Sim, será tudo judicial, né? Agora, diante de tudo que ocorreu, não existe direito de defesa do Dr. Rones. Eles, como sempre, estão atropelando, eu falo eles, alguns vereadores, tá? Porque eu não posso generalizar. Existem pessoas boas e bem intencionadas aí também. Mas está sendo atropelado todos os procedimentos legais. E o Dr. Rones, até agora, não teve o direito de defesa. Vamos lá. Primeiro, o que fizeram com o Dr. Rones? Criar uma história para prendê-lo e tirar toda a dignidade dele. Segundo, quando ele é solto, ele recebe uma ameaça a tiros na sua residência. Então ele foi literalmente amordaçado. Terceiro, tiraram o mandato dele. Ele não pode falar, não tem direito de falar. O Dr. Rones estava totalmente, né, vamos dizer assim, acuado. E aí o que nós fizemos nos últimos 10 dias? Traçamos as estratégias e juntamos provas. Então, como ele disse, temos vários dossiês, né? Vamos pedir algumas medidas para a integridade física do Dr. Rones também. E, logicamente, as pessoas que participaram desses ilícitos, dessas ações arbitrárias, irão responder na justiça. Certo. Eu gostaria de voltar uma pergunta para o Dr. Rones, que o senhor até mencionou agora, dessa questão dos tiros que aconteceram na porta de sua residência, no portão da sua residência. O senhor pode nos contar como é que foi esse dia, o que o senhor estava fazendo antes, como que foi no momento que o senhor ouviu os disparos e tudo mais? Veja só, João Pedro, quando eu saí do batalhão ali onde eu estava recluso, por volta de 18 horas e 45 minutos, 19 horas, eu dirigi até a casa de algumas pessoas, dos meus familiares, dos amigos que sempre estavam me apoiando, e fui até a minha residência, tomei um banho e fui convidado para jantar na casa da minha advogada.
Eu fui jantar na casa da minha advogada e saí de lá por volta de meia-noite, 0 horas. E eu me deparei, percebi que tinha uma pessoa de moto, tinha uma motocicleta, não sei se tinha uma ou duas pessoas nessa moto, me seguindo. Acelerei o meu veículo, meu portão é eletrônico, acionei o portão e entrei. Por volta de 1 minuto que eu estava ainda dentro do carro, mexendo no meu telefone, eu escutei os disparos e escutei o barulho da moto evadindo-se do local. Certo. Essa parte da ameaça também está nessas provas que os senhores dizem ter juntados? Se há alguma imagem de circuito interno, algo do tipo? Ou por enquanto só o testemunho mesmo? Nós temos imagens capturadas de câmeras da casa dos vizinhos. E tudo tem aí também tem um procedimento aí na Polícia Civil que está investigando, tentando apurar o autor desses disparos. Certo. Para finalizar agora, eu deixo esse espaço aberto para o senhor. O que o senhor quiser falar para a população de Aragaças, principalmente para aquelas que confiaram o voto no senhor, que, como o Rafael disse, foi o mais votado no último pleito de Aragaças. Se o senhor quiser falar alguma coisa para a população de Aragaças, a Câmara e o microfone é todo do senhor. Eu gostaria de agradecer aqui o site Semana 7 por estar nos dando esse espaço, agradecer ao Dr. Rafael por ter, desde o momento que eu procurei ser disponibilizado a fazer a minha defesa, e gostaria de agradecer à população de Aragaças, aquelas pessoas que conhecem o Rones, que conhecem o Rony pai, o Rony filho, que conhecem o servidor público Rones Clay, que conhece a minha história, que sabe de onde eu saí e onde eu cheguei, daquele Rony que limpava chão no supermercado, aquele Rony que foi servidor do Correio, carteiro, esse Rony que é hoje servidor público do Detran, com muito trabalho, com muito esforço, se tornar advogado, e conhece a minha índole, meu caráter, a minha história, conhece a minha família, e que sabe muito bem que eu não tenho necessidade nenhuma de me envolver em esquema nenhum de corrupção. Eu entrei na política para dar ao povo de Aragaça, ajudar a população de Aragaça, para poder contribuir com o meu conhecimento e ajudar aquela cidade, aquele povo a achar um caminho melhor para a cidade. E eu fico feliz e saber que eu recebi tanto apoio, tanto carinho das pessoas nesse momento tão difícil. Então eu só tenho aqui que agradecer a todos e dizer que eu vou lutar até o último dia da minha vida e vou provar a minha inocência e vou sair desse processo e mostrar para todos que eu sou vítima de um instrumento político. Certo, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores nessa tarde. O espaço continua aberto para futuros desenvolvimentos do tanto processo criminal quanto da Câmara. E a você que acompanhou essa entrevista no nosso site ou no nosso YouTube, se estiver no YouTube, deixe o seu inscrito aqui, siga a gente nas nossas redes sociais, Semana 7. Uma boa tarde e até a próxima.